sai a ganhar o presidente da República, o atual presidente da República, porque a qualquer momento, independentemente daquilo que são as convulsões sociais, pode decretar um estado de emergência. E se decreta o estado de emergência por 60 dias, estamos a dizer que estaremos diante de um presidente que poderá se manter no poder ao tempo que for necessário. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Afroconsciente. Neste canal, o nosso compromisso é discutir temas profundos e essenciais para entender a política e a sociedade, especialmente em Moçambique e no continente africano como um todo. E hoje, vamos aprofundar num debate super importante que está rolando por aí sobre as últimas eleições em Moçambique. Vamos falar sobre a legitimidade dessas eleições, o papel do governo e o que algumas das decisões recentes, feitas em nome da Constituição, significam para o nosso dia a dia e para o futuro do país. Essa análise é direta e crítica, não vamos deixar pedra sobre pedra, mas sempre com o objetivo de buscar um entendimento mais amplo e imparcial para que, no final, você possa tirar suas próprias conclusões. O que é que o Edson pensa relativamente tanto a este silêncio, digamos assim, do governo? Bom, Hermínio, nós perdemos muito quando fomos a esta eleição vivendo estas irregularidades, porque eram patentes, foram tão visíveis no ano passado. E eu sempre dizia que a necessidade de não se entrar por esta eleição por causa dos vícios existentes e a capacidade de colocar os moçambicanos em caos. Primeiro ponto. Edson traz à tona as irregularidades nas eleições e como essas questões já estavam visíveis muito antes das eleições de 2023, só que foram amplamente ignoradas. Ele destacou o quanto alertou sobre a necessidade de evitar eleições num contexto cheio de vícios, fraudes, falta de transparência e manipulação eleitoral. Isso é um problema grave nas democracias em desenvolvimento, onde a fiscalização nem sempre é independente e eficaz. Em Moçambique, isso acaba gerando desconfiança, um enfraquecimento da legitimidade e até mesmo um impacto direto na estabilidade do país. E quando a gente olha para outros países, como o Quênia em 2007, vemos como ignorar esses sinais pode resultar em crises políticas sérias. Na época, a falta de resposta às advertências levou a uma violência pós-eleitoral intensa, e só depois disso, houve uma reforma significativa no sistema eleitoral. Edson sugere que em Moçambique, essa persistência em ignorar alertas é uma estratégia para perpetuar o poder, mais do que para garantir uma escolha real para o povo. Agora, pensemos sobre isso. Será que as lideranças políticas estão dispostas a ignorar os alertas sobre fraudes eleitorais para manterem o poder, mesmo com o impacto que isso tem na estabilidade nacional? Deixo essa reflexão para vocês. Sai a ganhar o presidente da República, o atual presidente da República, porque a qualquer momento, independentemente daquilo que são as convulsões sociais, pode decretar um estado de emergência. E se decreta o estado de emergência por 60 dias, estamos a dizer que estaremos diante de um presidente que poderá se manter no poder ao tempo que for necessário. Porque ao abrigo da Constituição da República, ele está dentro da sua razão. Então, eu me lembro que estive aqui com a Fátima Mbembiri, que ela dizia que acha que deviam ser eleições que permitissem a saída do presidente Nyusi e que pudéssemos vislumbrar de uma nova era. Eu acho que esta devia ter sido a visão de todos. Ok, há uma insatisfação de um governo atuar. Uma das formas de tornar este governo, que permitir que este governo saia, foi pelo sufrágio e isto aconteceu. Agora, se nós saímos à rua, partimos tudo e não nos damos o tempo de perceber que ele, como o magistrado da nação, tem esta prerrogativa de, como presidente, decretar um estado de emergência ou estado de sítio. E isto não prejudica a ele, porque ele está em exercício das suas funções e tem esta autoridade de o fazer. É preciso tomar muita atenção. Quem sai a ganhar no meio de tudo isto não é um moçambicano. Não é aquele que vai manifestar, é quem tem um poder de decisão e pode fazer ao belo prazer o que a Constituição lhe abre espaço. Próximo ponto. O poder do presidente em decretar estado de emergência, algo previsto na Constituição moçambicana, mas que em vários países tem gerado controvérsia. Por quê? Embora seja algo legal, pode facilmente se tornar uma ferramenta de abuso de poder, levando à restrição das liberdades civis
e até ao fortalecimento de governos autocráticos. O exemplo das Filipinas, nos anos 70, é muito emblemático. Ferdinand Marcos usou o estado de emergência para decretar lei marcial, o que o ajudou a permanecer no poder por mais de uma década. Em Moçambique, se o estado de emergência for aplicado sem a devida fiscalização, pode ter consequências graves para a população, que já está cansada da falta de transparência e da gestão pública ineficaz. A questão é: esse estado de emergência seria uma medida de segurança pública ou uma forma de perpetuar o poder? O Conselho do Estado e o Conselho de Segurança, esses órgãos são fundamentais nesta altura para trazer a consciência da realidade do país que nós nos encontramos. E eu tenho dito que os conflitos eleitorais têm a ver com a forma como os acordos foram feitos, Germino. Edson também fala sobre os Conselhos de Estado e de Segurança, órgãos que, teoricamente, poderiam ajudar a proteger a democracia em tempos de crise. Na prática, eles têm um papel de aconselhamento e poderiam atuar para equilibrar o poder e evitar abusos. Mas isso depende muito da independência e da transparência com que operam. Edson menciona o exemplo da África do Sul, onde um Conselho de Segurança independente ajudou a gerenciar a resposta do governo aos protestos de 2021, protegendo os direitos civis e preservando a ordem pública. Esse modelo mostra como conselhos realmente independentes podem ser uma força a favor da democracia. Em Moçambique, infelizmente, parece que esses conselhos não estão funcionando com toda a autonomia necessária para enfrentar as crises. Fica aqui a pergunta: serão esses conselhos um verdadeiro escudo para a democracia ou apenas instrumentos para validar decisões presidenciais? E não podemos esquecer dos conflitos eleitorais e da necessidade de uma reestruturação no sistema eleitoral. Eu disse isso com A mais B e as pessoas não compreenderam a forma como os partidos se posicionaram para negociar o voto de quem depositou por alguém para legitimar a sua eleição. E eu disse que as coisas feitas em Moçambique não são decididas na urna, são decididas no Conselho Constitucional, são decididas na CNE, são decididas no Estado. E as pessoas levaram isso de ânimo leve. E a realidade é essa que eu estou a dizer. Era necessário relaxarmos um pouco, procuramos um meio termo de resolver conflitos eleitorais, que era uma revisão não só das leis do pacote eleitoral, mas da estrutura daquilo que é a formação da CNE do Estado. E as pessoas levaram isto de ânimo leve. E eu chamo a razão os partidos políticos na necessidade de terem dito não. Desta vez, não vamos à eleição até que se formule um modelo que permita uma contagem visível daquilo que o eleitorado vai colocar na urna. Edson aponta que as raízes desses problemas estão na falta de transparência de instituições como a Comissão Nacional de Eleições, CNE, e o Conselho Constitucional. Ele sugere uma reforma significativa para resolver esses vícios persistentes que minam a confiança do povo. Um exemplo inspirador vem de Gana, onde houve uma reforma eleitoral significativa que gerou uma comissão eleitoral mais autônoma e independente. Essa mudança foi essencial para garantir eleições mais justas e transparentes, ganhando a confiança do eleitorado. Já em Moçambique, se essas reformas não acontecerem, o ciclo de conflitos eleitorais e desconfiança vai continuar. Será que as lideranças políticas estariam dispostas a priorizar o interesse público e promover essas reformas, mesmo que isso signifique perder algumas vantagens? E ninguém apercebeu-se disso, ou se apercebeu, havia outras vontades, havia outros direitos que eles achavam que não podiam prescindir. O que custava sentarmos como moçambicanos e chamarmos os órgãos eleitorais e pedirmos com que o Estado se aproxime? E dissemos que não. 2023, assistimos uma mega fraude. Vimos municípios que foram dados a alguém e os outros foram retirados. E por que não tivemos um debate sério? Outro ponto que Edson levanta é a questão da mega fraude nas eleições de 2023. Ele destaca que isso traz um problema profundo, que é a falta de credibilidade do sistema eleitoral moçambicano. E o que agrava ainda mais a situação é a ausência de um debate sério sobre essas fraudes, como ocorre em outros países. No Brasil, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral realiza auditorias e testes das urnas para aumentar a transparência e a confiança do público. Mas em Moçambique, a falta de discussão aberta e honesta sobre essas fraudes só contribui para a apatia eleitoral
e para o enfraquecimento do sistema democrático. Pergunto a vocês, será que essa ausência de debates é intencional para manter o poder intocado, ou simplesmente não há interesse em ouvir as demandas do povo? Então, pessoal, para finalizar, Edson está nos convidando a uma reflexão profunda sobre o futuro político de Moçambique e o papel de cada cidadão nesse processo. A mudança não acontece sem esforço e organização, e o primeiro passo é entender essas questões de fundo. Se você gostou dessa análise, inscreva-se aqui no Afroconsciente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e, claro, comente sua opinião. Vamos juntos buscar uma sociedade mais justa e consciente. Até a próxima!